Por falar em Marielle, a gente teve aí o primeiro desfecho ou não? De maio. Vai ter mais alguns, né? Sim, com certeza. Né? Vamos falar sobre isso. Só a primeira etapa, né? Vamos falar sobre isso e também sobre o que, Joel? O que rolou uma prisão aí de quem? Do Rogério de Andrade. Falamos bastante dele aqui naquele programa sobre o jogo do bicho, né? Famoso empresário bem-sucedido da contravenção. Sim, muito bem-sucedido, por sinal, né? Agora ele tá tendo que, né? Tá na prisão e deve estar indo para presídio federal, né? Nos próximos dias. Vamos começar falando sobre esse caso? Dar um contexto, Vera, o Joel. Como que a gente começa falando? O Rogério de Andrade, ele é muito conhecido lá no Rio de Janeiro por ser o maior contraventor do Rio de Janeiro, né? Todo mundo tem muito... Por que a gente fala contraventor? Na verdade o cara é bicheiro, mas... E bicheiro não é um crime, né? Ela é uma contravenção. Tá. Mas o problema é o que está por trás da contravenção. Aí tem bastante crime. Aí tem supostamente. Supostamente, né? Supostamente tem bastante crime. Bom, o que acontece é que quando o Castor de Andrade morreu, que era tio do Rogério Andrade, o Rogério ele era já o articulador, o operador do jogo do bicho do tio, e ele acaba se destacando e é uma guerra pelo espólio do Castor de Andrade entre o Paulinho Andrade, ele e o Fernando Inácio, que era casado com a filha do Castor. Tá. E esses caras começam a brigar e aí começam a morrer várias pessoas, né, velho? Um rastro de sangue, na verdade. Esse é o... Isso, esse é o Rogério Andrade. Depois de várias plásticas. Ele tem vários rostos. Sério? Toda vez que ele vai preso, ele tem um rosto diferente. Ele é um cara que cuida da aparência, né? Nossa, malha pra caramba. E assim, o Vilela, aí o Paulinho de Andrade morreu lá no início dos anos 2000. Ele chegou até a ser investigado pelo crime, mas não foi pra frente. E aí em 2010 colocaram uma bomba no carro dele, que o filho dele faleceu, isso mostrou no Vale o Escrito. E aí ele tinha uma guerra contra o Fernando Inácio, que era o casado com a filha do Castor e cunhado do Paulinho Andrade. Então eles disputavam porque o Castor de Andrade tinha deixado as maquininhas pro Fernando Inácio e o jogo escrito pro Rogério de Andrade, né? E aí eles começaram a brigar, e o Fernando Inácio perdeu a vida, foi executado em 2020, né? 2020. Isso. Ele tava no heliponto e ele foi executado e o Rogério de Andrade agora foi preso, acusado desse crime aí, né? De ser mandante, né, do assassinato do Fernando Inácio, que foi no heliponto, e foi assim, até meio que cinematográfico, né, porque eles pesquisaram direitinho, monitoraram o Fernando Inácio, ele estava vindo da Ilha Grande, que ele tem uma ilha lá na região, que ele morava lá com a esposa, e ainda estava no final meio que da pandemia, né, e aí ele vinha de helicóptero, deixou a esposa, a Carmen Lúcia, filha do Castor de Andrade, dentro do helicóptero, enquanto ele foi buscar o carro no estacionamento do heliponto no Recreio. Quando ele estava lá no estacionamento, ele levou vários tiros. E tem essas imagens, né? Tem essas imagens. Na série Vale Escrito, eles mostram isso. Isso, exatamente. E ele foi, e os bandidos, os pistoleiros, né, no caso, as pessoas que foram contratadas, tinham 2 policiais militares, um ex-policial e uma pessoa civil normal. E eles atiraram no Fernando Inácio por cima de um muro, eles conseguiram acessar um terreno baldio que dava para o heliponto e estava justamente na mesma direção de onde ele foi buscar o carro dele. E aí... é blindado, mas antes dele entrar no carro, né? Exatamente. Isso. Provavelmente deve ser blindado. Sim, era blindado. Era blindado. E a última blindagem, assim, a arma estava camuflada, coisa de pistolagem mesmo. Eles foram presos, esses caras, né? Conseguiram prender. E ficou rolando aí durante anos esse processo, né? Na verdade, a investigação, e agora ele foi preso. Na verdade, o que acontece? Ele chegou, o chefe da segurança dele, o Márcio Araújo, chefe da segurança do Rogério Andrade, chegou a ser preso, e o Rogério Andrade foi denunciado pelo Ministério Público como mandante do crime. Só que chegou no STF, e no STF o ministro Nunes Marques alegou, né, achou que tinham poucas provas, poucos indícios contra Rogério Andrade como mandante e trancou a ação. Esse trancamento da ação, pelo que ele registrou, pelo que ele deixou na sentença, na decisão, ele disse que só poderia ser reaberto junto com... isso passou pela segunda turma do STF, que só podia ser reaberto o caso
contra o Rogério se houvesse novas provas. Sim. E aí, na semana passada, o GAECO, né, o Grupo de Atuação Especializada do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, contra o crime organizado, ele acabou prendendo, né, o Rogério Andrade porque conseguiu novas provas contra ele. Aí o caso foi reaberto contra ele e pediram também que ele fosse para um presídio federal. Ele ainda está no presídio comum, né, no Rio de Janeiro, em Bangu 1, e em Bangu, no Complexo de Jericinó, mas ele está esperando uma vaga no sistema prisional federal. E aí por que vai pro federal? Porque é mais segurança? Assim, você tira ele do Rio de Janeiro, né? Onde ele tem grande coisa, influência, onde ele pode mover os pauzinhos e tal. E contra testemunhos, pode também coagir testemunhos. Isso, exatamente. E assim, Vilela, o sistema penitenciário federal é um túmulo. Ele vai ficar ali com um cara igual Marcola, igual Luiz Carlos da Rocha Cabeça Branca, só peixe grande, que é que geralmente não se pode comprar, não tem como comprar. Geralmente os policiais penais nas penitenciárias federais, eles não têm muita ligação, até de territorialidade com o preso que tá ali. E, cara, é 2 horas de banho de sol por dia, você fica o dia inteiro trancado, você não fala com ninguém se a pessoa não te chamar para falar, por exemplo, os policiais penais. Disciplina. Geralmente, quando esses caras vão presos no presídio federal, eles ficam acabados. É mesmo? Nossa, perde Exatamente. 10, 15 quilos. Sim, porque muitos deles têm até medo de sair da cela. Porque se ele for no banho de sol com outros presos, pode ter, enfim, eles podem exigir algum dinheiro dos caras, porque quando tem um preso com dinheiro, claro, é óbvio que eles vão tentar extorquir dinheiro deles, né? E aí, ou fazer coisa pior, tentar, de repente, matar. Por que não? Então, o Rogério Andrade, a gente tem informações de que ele está muito preocupado em sair daqui do Rio de Janeiro e ir para um presídio federal. Justamente por isso. Além de... E essas pessoas têm muito medo, sabe, Vilela? De serem assassinadas. Tem muito inimigo, né? Exatamente. Comer até uma comida envenenada. Realmente a situação é complicada. E como ele hoje é o capo, né, da contravenção no Rio de Janeiro, imagina como é que ele está apavorado. Ter que sair daqui. Né? E ele estava tentando, entre aspas, né, levar uma vida mais comum. Ele já tinha voltado a ir para suas redes sociais. Muitos anos que ele tinha parado com isso. Ele estava investindo também fortemente na Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a escola de samba que ele é patrono. Né? Ele, enfim, estava chamando gente para fazer um carnaval, para ganhar mesmo o Carnaval Carioca em 2025. Então ele está muito preocupado, né, em sair daqui do Rio e, de repente, ficar numa prisão sozinho, numa cela, né? E eles ficam abatidos. A gente vê aí no caso dos presos do caso da Marielle, todos perderam mais de 15, 20 quilos. Nossa. Eles ficam uma caveira mesmo, cara. Porque assim, e outra coisa, Vilela, é que é um presídio só de cobra criada, entendeu? Então assim, você vai sair lá no pátio, você vai ter o Marcola, você vai ter o Tiriça, você vai ter... Como disse o Luiz Carlos da Rocha, você vai ter só chefe do crime também, que é cara que você não consegue comprar, entendeu? É cara que você tem que manter uma relação ali de igual para igual. E geralmente os bicheiros, quando ficam no estado deles, eles conseguem uma série de regalias. Informalmente, né? A gente sabe disso, mas consegue. No presídio federal, a pessoa fica incomunicável mesmo. Todas as conversas são gravadas, ela é pelo vídeo, tem que estar no parlatório, não tem visita íntima. É um negócio bastante complicado que aí veda o cara de todo o sistema que ele tem de poder aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então ele tá bastante, segundo a Vera, né? Porque a Vera Purou, ele tá bastante preocupado com isso aí. E desses presídios... não, o que a Vera falou que eu ia perguntar, porque a gente, no outro programa foi bem claro isso, mas essa ligação, né, dos bicheiros com o carnaval, isso é uma coisa que aconteceu, por que vocês acham? Historicamente aconteceu com um cara que trabalhava numa ferrovia, chamava Natal da Portela, Natalino. Ele trabalhava numa ferrovia, ele perdeu o braço da ferrovia, pegou uma indenização e começou a trabalhar com o jogo do bicho. E ele era viciado na Portela, né? Ele era apaixonado pela Portela e ele começa a investir o dinheiro que ele ganha no jogo do bicho na Portela. E aí ele começa a perceber que as pessoas não chamam mais ele de bicheiro quando ele tá na Portela, chamam ele de presidente.
Então todo mundo que tem um dinheiro, todo mundo que consegue poder, ele precisa legitimar esse poder de uma determinada maneira. Tanto que a gente já tem notícias de que milícias têm controlado algumas escolas de grupo de acesso para poder fazer aquele trabalho de limpeza do nome, como foi feito pelos bicheiros. Aí, conforme o tempo vai passando, esses bicheiros vão abraçando suas escolas, vão disputando o poder através do investimento nessas escolas, até que eles ajudam a criar a Liesa, né, que é a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que é onde basicamente acontece e se constitui o espetáculo. E aí, os bicheiros, com o dinheiro que eles têm, vai mudando o patamar do carnaval, velho. Vai pôr outro É como história. se fosse uma lavagem da imagem do jogo do bicho, dos bicheiros. Eles, quando chegam na passarela do samba, no caso do São sambódromo, ovacionados? são ovacionados, são como chefões, como Benfeitores. benfeitores. E eles geralmente eles capricham na indumentária, vestem branco, sapato branco, sabe? Eles se sentem, levam os parentes, os filhos. O Rogério Andrade mesmo, né? Eu não sei exatamente, mas acho que 2007, logo depois que ele saiu, conseguiu sair de uma das suas prisões, ele foi com o filho dele, o Gustavo Andrade, e os dois estavam vestidos iguaizinhos, como se fosse assim, pai e filho, né? Como se fossem donos da passarela ali, os donos do pedaço. E todo mundo ficava assim, com séquito de seguranças, assim, que chama muito atenção, né? E todo mundo ficava olhando e ovacionando, como se eles fossem realmente os donos do carnaval carioca. E ele é muito, muito temido também. Então existe uma coisa muito interessante, porque ele é ovacionado, mas ele é ovacionado porque ele é o patrono daquela escola de samba, e também é temido. Então as pessoas têm que meio que reverenciá-lo, né? O Rogério, ele é meio assim parece um filme a vida dele, cara. Parece uma Por quê? parada de... Cara, ele herda um dos maiores impérios, ele disputa um dos maiores impérios da história do Jogo do Bicho. Morre o rei, que é o Castor de Andrade. Nos filmes, quando você vê o que acontece quando morre o rei, o herdeiro geralmente é o fraco. Que era o Paulinho Andrade. Ele gostava de carnaval, o negócio dele não era o Jogo do Bicho. Porque assim, Vilela, se é do Jogo do Bicho, cara, você tem que dominar e você tem que organizar uma série de fatores, uma série de pessoas. Então tem o fulano que tá ali na ponta do Jogo do Bicho, tem o cara que tá devendo, tem o cara que você tem que dar uma prensa, tem o policial, tem o delegado, tem um monte de gente, e o cara tem que saber articular isso daí. O Paulinho, o negócio dele era carnaval, brother. Ele era carismático de carnaval, gostava dessas coisas e tal. Então o Rogério meio que usurpa esse lugar do Castor de Andrade, ele vira um chefe, não carismático como o Castor, que circulava por vários lugares, mas extremamente perigoso. E aí ele vai colocando na história dele várias coisas simbólicas e emblemáticas que fazem as pessoas olharem para ele e falar assim, meu, esse cara é perigoso. Porque, por exemplo, quem rivalizava com ele era o Maninho. Certo. O Maninho foi executado. Bom dizer que o Maninho era de outro clã, que era a família Garcia. Isso, o clã da família Garcia, entendeu? Rivalizava com ele no ponto de colocar a maquininha e tal. O Maninho foi executado, que era um Robocop também. Teve aquele atentado que era basicamente para tirar a vida dele no carro. O filho dele se foi por uma troca no último minuto, que o filho dele foi dirigir o carro, e ele ficou. Então todo mundo que passou pelo caminho do Rogério Andrade atrapalhando o caminho dele, não tá mais aqui, entendeu? Ou não teve coragem de enfrentar. Sei. O Rogério Andrade sofreu 3 atentados. Não foi uma que morreu o filho dele? Exatamente. esse foi o pior. Esse foi o história é pior. bizarra. Como foi isso Ele daí, trocou de lugar com o filho. Isso, era o pra- filho tinha 17 anos. Imagina, o ele Diogo... sabia que era pra ele ter morrido. Exatamente, tanto que tem uma imagem assim que sempre passa no Vale Escrito, né? Até durante a apresentação ali para as pessoas, a chamada, que perguntam para ele, né, repórter Beth Luquezzi chega a perguntar, da TV Globo chega a perguntar para ele, vingança? Não, minha cara, eu não sou um homem de vingança. Eu não sou Eu não sou um homem de minha filha, vingança. Exatamente. Não, minha querida, eu não sou um homem de vingança. Não, todo mundo sabe. Imagina se for... o ódio desse cara. Né? Exatamente. E o BO ficou assim. E com ele não aconteceu nada nesse. Ele é um Highlander, né? Incrível. Ele consegue se livrar de tudo. Tinha uma bomba dentro do carro. Tinha uma bomba dentro do carro. Que, por sinal, a bomba estava embaixo do assento do carro do Rogério.
que o filho morreu, né? Acabou morrendo. Eles trocaram de lugar. Trocaram de lugar, o filho de 17 anos, assim, com carro, sem aquela coisa, tinha acabado de, né, de trocar ali, Sim. né? Eles estavam saindo numa academia de ginástica, por isso que eu sempre falo, é um perigo a academia de Eu vi ginástica. várias coisas relacionadas à academia de ginástica no Vale Escrito. Ó, Exato. o Maninho foi morto na academia de ginástica, várias pessoas. Se você vê, ele machucou o nariz dele, meio que espatifou, porque, olha, dá uma olhada pra você ver o nariz dele. Você vê refeito, que, né? que é refeito. E aí, cara, quem ficou de responsável por ter mandado fazer isso, segundo as línguas das pessoas e do mundo, do submundo, foi o Fernando Inácio que disputava a guerra contra ele, entendeu? Em 2020, o Fernando Inácio é executado. Então, assim, todo mundo que atravessou o caminho dele, uma hora ou outra, Se deu mal. se deu mal, entendeu? Antes mesmo já tinha acontecido, o primeiro atentado que o Rogério Andrade sofreu foi quando ele estava num apart-hotel e um fuzileiro naval foi contratado para assassiná-lo. Cara, olha Que hospedou como no ele mesmo é, lugar. Olha. Exatamente, antes desse atentado com o filho dele. E também ficou, assim, meio caracterizado, mas também não cumpriu pena nem nada por isso, que teria sido também, havia desconfiança de que era o Fernando Inácio. Ou seja, a briga entre esses dois, assim, de anos, mais de 20 anos ali, brigando com o outro. O que acontece? Quando morre o Castor de Andrade, o Castor de Andrade não deixou muito definido. Ficou só assim, isso. O jogo do bicho fica com o Rogério e a maquininha fica com o Fernando Inácio. Só que... Aquelas maquininhas de caça-níquel. Isso, exatamente. Só que tem bingo, tem outras coisas. E aquela maquininha começa a dar muito dinheiro. É verdade, né, começa a nos dar anos muito 2000, né? dinheiro. Sim, exatamente. E aí os dois ficaram rivalizando. E tem uma outra informação importante, que o Rogério Andrade sempre esteve ao lado do Castor de Andrade. Né? Quanto o filho dele, como o Castor de Andrade morreu um infarto fulminante, não ficou, ele não deixou um testamento, só ficou assim no ar, fica, né? Mas quem estava do lado, então o Rogério achava, do lado dele era o Rogério, então o Rogério achava que ele era o herdeiro de fato. Esse é o Castor. Esse é o Castor de Andrade. Olha só. E e o Rogério já era operador dele. Era o CEO. Ah, o CEO, tá. O CEO era o cara que operava. Cara, é uma empresa, funciona que nem uma empresa mesmo. Exatamente, é como se fosse uma empresa. E aí tem as ramificações, né? Caça-níquel, o jogo do bicho. Nos últimos dias. Bingo. E tem outras coisas que eles davam dinheiro talvez também. hoje em dia apostas, né? Pois isso aí que a gente casa tá... de aposta. Dizem que sim, né? Sim, né? Pode ser. E assim, é interessante porque tem uma ligação entre o Rogério Andrade e o Lessa que as pessoas fazem exatamente porque o Lessa, ele perdeu a perna, o Rony Lessa, 6 meses antes do atentado contra o Rogério, que morreu o filho dele. E segundo os peritos na época, o mesmo tipo de explosivo, né, foi usado nos dois atentados. Tanto que o Rony Lessa perdeu a perna nesse atentado, né? E matou, no caso, o filho do Rogério Andrade, e o próprio Rogério Andrade também sofreu as consequências, porque ele sempre tem que fazer plásticas no rosto. Caramba, por conta desse atentado. Realmente, bom acabar fazendo filme, com certeza, né?